graça de estar aqui algumas vezes com vocês. É sempre um prazer, irmãos tão queridos, muito bom rezar com vocês aqui. Eu sou o Rodrigo, eu sou consagrado da comunidade Cristo Libertador. Sou casado, tenho 7 filhos. Se Deus assim permitir, terei outros ainda, né? Porque ainda tenho 38 anos. Muito feliz pela família que o Senhor, tudo aquilo que o Senhor realizou e realiza na minha família, né? Temos uma vida missionária bem ativa lá na comunidade, né? Nas redes sociais. A gente está toda semana nas unidades da Fundação Casa, né? Uma das nossas missões centrais. Promovemos retiros, formações para famílias, formações para casais. Tem muita coisa que eu não vou contar tudo. No finalzinho eu dou uma pincelada só nos eventos que a gente tem para convidá-los. Mas seja como for, se você quiser conhecer um pouco mais, visite aí as nossas redes sociais, ou a gente pode partilhar alguma coisinha também. Bom, hoje o Senhor quer nos introduzir num mistério muito grande. Especialmente o Senhor quer falar com os pobres. E eu sou um deles, e você também, né? Quem deseja o Espírito Santo é porque deseja ter uma vida espiritual sobre uma vida carnal. Hoje nós vamos falar sobre o desejo do Espírito Santo, a vontade de ter intimidade com esse Espírito, a capacidade que nós temos de pedir. E não podemos pedir de qualquer jeito, não podemos pedir de qualquer maneira. Existe um protocolo, se eu posso assim dizer, existe uma forma, existe um modelo e existe uma configuração que Deus deseja imprimir em nós, para que o nosso pedido seja santificado e purificado. E com isso sim, o Espírito Santo não vai medir esforços para realizar a sua obra na minha e na sua vida. Amém? Muito bem, pegue a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 11, Evangelho, né, segundo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 9. Amém ou misericórdia? Misericórdia, gritou lá no fundo. Aquele infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Então vamos aguardar um pouquinho. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 9 até o versículo 13. Diz assim: Também eu vos digo, pedi e vos serás dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, o que busca busca e acha, e ao que bate se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Se vós que sois maus, repito, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Nesse texto, parece um texto bastante óbvio. Então é o seguinte, é só a gente pedir, Deus vai dar o Espírito Santo, tá tudo certo, não tem que meditar nada, tá tudo bem. Vamos pedir, o Espírito Santo vai vir abundantemente. Não é bem assim não, meu irmão. Nós precisamos organizar a casa para pedir direito, o Espírito Santo chegar no lugar certo, entendeu? Senão fica uma bagunça geral. É tipo sua casa assim, tem que estar tudo ordenadinho, não tem? Se eu chegar na tua casa e quiser almoçar no sofá, eu posso? Bom, na minha não sei, pode ser que a casa de alguém autorize. A minha casa ninguém almoça no sofá, almoça na mesa. Está organizado para isso, né? O altar da minha casa não é lugar de colocar o tênis. O altar é lugar de oração e de rezar. Colocar o sapato em outro canto. Então nós temos que ordenar a casa para que quando nós recebamos o Espírito, ele encontre ordem e consiga realizar a tua obra santificadora. Pois bem, olhando para esse texto, eu quero separar, enquanto eu rezava, o Senhor falou: olha, vamos separar o joio do trigo, vamos separar o A do B, vamos olhar cada um dos agentes
que estão envolvidos nesta cena. O primeiro é aquele que pede. Existe um ente, um alguém que está, que o Senhor está propondo aqui, que é o pedinte, que é o mendigo do contexto e da cena. E este aqui, meus irmãos e minhas irmãs, sou eu e você. Nós somos o pedinte desta cena no Evangelho de Jesus, aqui que São Lucas narra. Outros evangelistas também tratam desta reflexão. Quem é o pedinte? Quem é aquele que pede? Quem é aquele que suplica? É o pobre. Porque o conceito de pobre é esse: pobreza, a virtude da pobreza, inclusive. Um dos meus nós de consagração, eu mesmo sendo casado, fiz os meus votos de castidade, de obediência e de pobreza, segundo o meu carisma. A pobreza nos ensina Dom Alberto Taveira, um bispo super recomendado, que a gente gosta muito, ele está lá em Belém. Dom Alberto Taveira nos ensina que pobreza é a virtude que nos relaciona à liberdade em relação aos bens criados. Então eu sou livre, se eu tenho muito, se eu tenho pouco, seja lá o que eu tenho, eu sou livre e desapegado em relação aos bens criados. E aqui no Evangelho, nós encontramos lá no Evangelho de segundo São Marcos, no discurso, no Sermão da Montanha, capítulo 5, no versículo 3, Jesus diz assim: felizes são aqueles os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O discurso do Sermão da Montanha começa referindo-se que felizes são aqueles que são pobres, mas não são só pobres em relação aos bens criados, são pobres de espírito. E às vezes a gente não entende que pobreza de espírito é essa. Pois a partir de hoje nós vamos entender, de uma vez por todas, porque veja, nós precisamos organizar a casa do pedinte, para que o pedinte peça direito e o Espírito Santo encontre espaço de ação. O pobre de espírito. Pobre é aquele então que tem a consciência que lhe falta, que tem a verdade sobre si. Quando nós encontramos alguém na rua que está pedindo comida, é porque lhe falta comida. Se nós encontramos alguém que está pedindo roupa, é porque está lhe faltando roupa, Quando nós suplicamos a Deus a sua presença, isso que é a pobreza de espírito, é porque nós precisamos deste abastecimento incansavelmente, porque nunca será suficiente, nós nunca seremos ricos espiritualmente falando, porque nós não teremos a totalidade de Deus, o entendimento absoluto, a clarividência perfeita da intimidade com o Senhor aqui. Pobre de espírito é aquele que pede sem parar a presença do Senhor. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz sou eu e você se não nos cansarmos de pedir o Senhor, de pedir intimidade com Ele, de pedir e suplicar a presença de Deus na minha vida. Então, só para deixar claro esse início de pregação e de partilha: pedi e recebereis, mas pedi com consciência de pobreza, pedi com consciência de quem você é na fila do pão. Tu és pobre, você é pobre espiritualmente, tu não és nada sem a presença daquele que és tudo. Então nós temos que ter a consciência de que esses somos nós. Ainda dentro dessa perspectiva, quem é aquele que pede? Para que a gente saiba pedir bem, nós precisamos fazer uma reflexão sobre esta figura. E eu estou com a mão na minha cabeça para que você entenda que é sobre você que eu estou falando. Nós precisamos ter profunda consciência de quem nós somos, ter autoconhecimento de quem e como estamos, quais são as suas mazelas, quais são as suas inclinações, quais são as suas dores, quais são os seus pecados correntes e corriqueiros, quais são os seus traumas, quais são as suas necessidades reais, quais são os seus penduricalhos. Eu estava rezando aqui hoje, e isso a gente já trabalhou bastante lá na comunidade, em relação à pobreza, em relação ao desapego, em relação à idolatria. Nós carregamos inclusive o evangelho de hoje, meu irmãozinho? Isso aí está comigo hoje. O evangelho nos propõe, que o Senhor diz,
Vinde a mim, vós que estáis cansados, o meu jugo é leve. Você está com os ombros pesados, carregando muita coisa. Nós que temos muitas coisas em nossos ombros, carregamos muito penduricalhos, muitos excessos. Nós precisamos nomear esses excessos e sermos capazes de entender que muitas vezes aquilo que queremos e desejamos não é fruto, não nos santificarão, não é fruto da graça de Deus, é fruto do nosso pecado, é fruto dos nossos excessos, é fruto dos penduricalhos que eu insisto em carregar, por caprichos, por conveniências e por concessões que eu desejo fazer a todo momento. Pequenas concessões hoje e grandes desvios amanhã. Então, meu irmão e minha irmã, não se prefira, não se acomode, não busque satisfações pessoais. Quando nós lemos um texto como esse, nós entendemos que sim, o Espírito vem, mas ele não vem para te dar aquilo que você só deseja. O Espírito vem para te dar aquilo que você precisa. Precisa para quê, Rodrigo? Para que você seja salvo, para que teu coração volte-se imediatamente ao coração dele. Se todas as suas necessidades, e eu coloco necessidades de verdade, agora, não convergirem para este fim último, para o qual eu e você nascemos, sermos imagem e semelhança do Senhor, sermos homens e mulheres santos, e alcançarmos a eternidade, meu bem, tu vai pedir até o infinito, e o Espírito Santo não vai vir, porque nós desejamos Ele para isso, para nos ajudar neste caminho, para nos ajudar nesse trajeto. E eu não digo isso porque sou soberbo e pretensioso, eu digo isso dando luz ao que Santiago disse lá na sua carta, no capítulo 4, versículo 3, e depois a gente vai visitar. É preciso conhecer-se, é preciso reconhecer-se pobre, e é preciso entender quem você é, ter o autoconhecimento, fazer exame de consciência constante, gastar aqueles minutos, sabe, meus irmãos, eu tenho insistido nisso, sabe aqueles minutos preciosos que você tem deitado na sua cama antes de você pegar no sono? Abandona o teu celular, filho, e faça um exame de consciência, ou gaste esse tempo, largue o teu celular na sala, não faça com que o celular entre dentro do seu quarto. Você que é casado, tem coisa muito mais legal para fazer no quarto, né? Do que ficar olhando o celular deitado na cama, né? Tem criança aí, então você é adulto, já sabe do que eu estou falando. E você que é solteiro, para de gastar o teu tempo com essa estupidez e vai rezar, e vai fazer um exame de consciência, vai se conhecer, vai mergulhar dentro de si, vai se desfazer dos seus penduricalhos, né? A partir disso, obter uma vida de oração constante, ser alguém que investe neste relacionamento, porque veja, é um caminho. Sou pobre, preciso do Espírito, sei quem sou, conheço as minhas necessidades, conheço as minhas inclinações, conheço onde eu sou mais frágil, onde eu sou mais forte, estabeleço com o Senhor uma vida de oração constante, perene, firme, que vai me fazer com que a minha intimidade com Ele ganhe potência. E eu só estou falando aqui sobre o pedinte, é sobre eu e você. Nós não estamos falando ainda, nós vamos falar quem pedimos, quem Ele é, do que Ele é capaz. Não é sobre isso, é sobre quem é o pedinte, quem é o pobre. Uma vida de oração constante, uma vida de intimidade, de busca por relacionamento. Afinal de contas, nós só somos íntimos daqueles que nós nos relacionamos, sim ou não? Você consegue ser íntimo de alguém que você não tem relação? Não existe. É preciso se relacionar com o Espírito, é preciso se relacionar com o Senhor, é preciso se relacionar com a Virgem Maria, é preciso ter uma vida constante e começar a crescer em maturidade para estar disposto a se configurar àquele que pedimos. Pedi e recebereis. Ele quer vir, mas ele quer vir para transformar. Ele quer vir para mudar. Ele quer vir para estabelecer sobre você a vontade que é dele, não a tua. Então exige de mim e de você uma postura de humildade. O pedinte de reconhecer-se pobre é a postura daquele que é humilde e estar disposto a se reconfigurar. Vem Espírito Santo, e o Espírito Santo fala: para de se masturbar, meu filho. Falando baixo com cada das crianças. Não, eu não quero, não estou afim. E não é assim, né, Espírito Santo? Eu quero que você venha porque eu gosto do friozinho na barriga, do arrepio no braço, de dar uma chorada, de ficar, mas depois eu não quero mudar de vida. Vem Espírito Santo, então para de fofocar, para de falar mal dos outros. Vem Espírito Santo, então agora você vai ter que perdoar aquele que te fez mal a vida inteira. Não vou perdoar.
Ué, então não vem Espírito Santo para quê? Entendeu? Para quê? Eu e você temos que estar dispostos e humildes para quando nós dissermos, vem Espírito Santo, e Ele vir, Ele vem estabelecer sobre nós a vontade que é dEle, não estabelecer sobre nós a vontade que é nossa. E se eu não sou humilde, não estou disponível para se reconfigurar, ser reconstruído, ser purificado, então melhor não pedir, né? Porque vai dar B.O. Se ele chegar e não encontrar espaço, vai virar confusão. E eu, se tem alguém que eu não quero confusão, é com o Espírito Santo. Faço confusão com vocês, com o Espírito Santo melhor não, né? Então nós precisamos ter humildade, estar dispostos a se reconfigurar a partir da vontade que é do Espírito. E obviamente do Senhor, porque o Senhor é um. Entendendo isso, nós precisamos ter a consciência plena do fim último das nossas vidas, como eu já adiantei. Santo Inácio de Loyola diz no seu princípio e fundamento que o homem nasceu para louvar e reverenciar a Deus e com isso salvar a sua alma. Esse é o fim último de cada um de nós: louvar e reverenciar a Deus, servi-lo e com isso salvar a nossa própria alma. É tudo sobre sermos salvos, é tudo sobre eternidade, é tudo sobre a vida eterna. Nada do que fazemos, nada do que somos é para outra coisa. Se eu trabalho para sustentar a minha casa, para que sustentados eles consigam com saúde louvar e agradecer a Deus e reverenciar e servir ao Senhor com mais entusiasmo. Se eu trago segurança para minha casa, é para proteger as nossas vidas, porque as nossas vidas precisam louvar, reverenciar a Deus, servi-lo, e com isso salvaremos as nossas almas. Se eu janto, se eu almoço, se eu me visto, tudo é sobre louvar, reverenciar e servir ao Senhor. Não existe vidas assim, tipo assim, eu recorto. Então, até as 6h30 eu estou para a minha família, aí 7h30 até as 9h30, aí eu estou para o céu, né? Porque aí eu estou no grupo de oração, aí depois acabou o grupo de oração, eu desligo, aí eu vou para casa, aí eu vou... Não, gente, não funciona assim, nós somos integrais. É desejo de céu o tempo todo, é desejo de eternidade o tempo todo, nos eventos mais medíocres e ordinários, aos eventos mais extraordinários. Uma adoração diante do Senhor, estar na Santa Missa, um contato com a Santa Eucaristia, sim, esses são eventos extraordinários, mas é sobre desejar o céu o tempo inteiro. Essa consciência vai fazer com que o pedinte seja preparado como um bom terreno para receber aquele que pede. A quem pede? Vai lá pega a sua Bíblia aí, vai lá na carta de São Tiago, que eu prometi. Capítulo 4, versículo de 3 a 6. Amém? Aí, estão voando nas Sagradas Escrituras. Povo bom é esse aí, viu? Carta de São Tiago, capítulo 4, versículo de 3 a 6. Diz assim: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim todo aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou julgais que é em vão que a Escritura diz: ele reclama com ciúme o Espírito que pôs dentro de vós? Mas Ele nos dá uma graça maior, conforme diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta palavra é um contraponto da palavra que nós lemos recentemente, lá no Evangelho segundo São Lucas. Pedis e o Espírito virá. E aí você está pedindo, o Espírito não vem. Vem Santiago e te responde: pedis porque pediu mal. Soberbo, adúltero, idólatra, você quer que a relação com Deus ainda esteja na esfera para satisfazer os teus gostinhos pessoais. Você ainda está rezando para que o outro seja mudado. Você está rezando para que teu filho mude, está rezando para que teu marido mude.
Meu bem, reza para mudar você. Primeiro você, se converta você, se ajeita você, se organiza você, e a tua vida fará com que outras vidas sejam alcançadas. Para de pedir porque está pedindo mal. É isso que o Evangelho e a Carta de Santiago está nos dizendo. Preparai-vos antes, entendei o que significa. Organiza-te, pedinte. Reconheça-te pobre. Entenda quem você é. Converta-te. E então suplica-te. E ele virá. E quando ele vir, ele encontrará um terreno fértil, um terreno preparado, um terreno sedento, um terreno cheio de vontade de se configurar. E aí, meu bem, a gente já sabe, porque somos católicos apostólicos romanos, o que acontece quando o Espírito Santo encontra um terreno fértil. Olhe para a vida de Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Escolhe um aí, teu santo de devoção. É isso aí que acontece. É tremendo. São Paulo apóstolo, todos os apóstolos, todo mundo, Santa Maria Madalena, todo mundo. Essas pessoas são aquelas que se reconheceram, pediram, o Espírito veio, encontrou terreno fértil e assustou, né, filho? Porque é assim mesmo. É isso mesmo que acontece. Sacode, estremece, a gente não sabe o que está acontecendo. É por aí que o negócio funciona. Amém? Muito bem. Quando pedimos então, o que ou quem pedimos? A presença de Deus na pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Nós queremos que Deus se faça presente em nós. Nós que somos batizados, nós já temos a presença de Deus em nós. O Espírito Santo já mora em nós. Então quando nós pedimos, não parece um pouco desconexo e contraditório? Vem Espírito Santo, mas no final do dia ele já está. Vem Espírito Santo, mas no final do dia ele já mora. É ou não é? Não parece estranho? Você fala, vem, mas quando você fala vem, é porque você está fora e eu quero que venha. Mas nós somos batizados, o Espírito já vem. Tem um negócio meio estranho. Então vamos resolver isso hoje, para que não tenha problema. Sim, o Espírito Santo mora em cada um de nós, mas as nossas vidas contraditórias, cheias de concessões, cheias de autopreferências e etc, 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 faz com que o Espírito que aqui mora se torne abafado, escondido. É como se nós olhássemos para uma semente e colocássemos essa semente num lugar que ela não vai frutificar. Tipo assim, eu estou aqui com a minha mão uma semente de mostarda. Se eu colocar essa semente de mostarda em cima dessa mesa, o que vai acontecer? Nada. Ela vai ficar aí, 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 vai ficar aí. A semente está aqui, mas não vai acontecer nada. Quando eu digo vem Espírito Santo, é como se eu estivesse fazendo um movimento assim, interno. Internamente eu vou organizando a coisa, vou colocando o Espírito no lugar de protagonismo, vou fazendo, e aí a graça de Deus, que é sobrenatural, vem e se encontra com Ele mesmo aqui dentro. Quando o Espírito encontra espaço para agir dentro de nós, de modo que Ele já está aqui, isso sim frutifica. Então é como se nós tivéssemos, quando nós clamamos o vem, é como se nós estivéssemos realizando um movimento interior, e este é a direção da nossa oração. Quando nós estamos rezando vem, eu estou preparando o terreno, dizendo assim, Espírito Santo, eu estou colocando o Senhor num lugar diferente, eu estou descamando, eu estou tirando todas as amarras, eu estou te descobrindo, para que o Senhor seja protagonista. E quando o Senhor se encontra com o Senhor mesmo que aqui está, o Senhor mesmo realiza todas as coisas. Nada, não fazemos nada, e só Ele que pode fazer todas as coisas. É Ele que se encontra com Ele mesmo para realizar algo bom dentro de nós. Porque se Ele não se encontra com Ele mesmo, nós não somos capazes de nada. Nós só temos a opção de não atrapalhar e de permitir que o Espírito Santo faça a sua obra. Então, nós pedimos de fato a presença de Deus em nós. No Antigo Testamento, os profetas eram os eleitos. E aí veio Jesus e fez o quê? Rasgou essa segregação toda. E quando ele foi aos céus, ele enviou o Paráclito, e o Paráclito veio à disposição de toda a humanidade. Então nós temos intimidade com o Espírito por Jesus.
É por Jesus que nós temos intimidade com o Espírito. E aí então para aí, Rodrigo. Para. Agora eu estou entendendo. Eu tenho intimidade com o Espírito por Jesus, porque Jesus me salvou. Então a intimidade com o Espírito Santo, ela sim se confirma que eu serei salvo. Então de novo é sobre salvação. Sim, a intimidade com o Espírito em Jesus só existe para que eu e vocês sejamos salvos. Se não existe desejo de salvação, não existe o porquê da intimidade com o Espírito Santo. E dentro da igreja, e eu quero ensinar para vocês essas duas coisas, talvez vocês já saibam, talvez eu mesmo já tenha dito, que é a questão da graça santificante e a graça atual, né? Essa intimidade com o Espírito Santo, que é Deus, e que nos empurra para a salvação eterna, nós encontramos a possibilidade de potencializar essa intimidade na vida sacramental, na Eucaristia, no batismo, no sacramento do Cristo, no sacramento do matrimônio, no sacramento da reconciliação. Porque vejam, aí você fala, então tá bom, eu estou em estado de graça, bonitão, confessado, coração preparado, consciência de pobre, estou pedindo, o Espírito Santo está me alcançando, eu estou me convertendo, eu estou fazendo, aí de repente eu escorreguei, pequei gravemente, peguei aquela sementinha e fiz o quê? Coloquei em cima da mesa. Não vai frutificar, e minha vida começa a dar tudo errado. E aí que vem a beleza da igreja. Fala, não, então eu tenho o sacramento da confissão. Aí eu venho de novo para o trilho, me confesso, graça santificante. Tira as escamas, a semente volta para o lugar. Vem Espírito Santo, e ela começa de novo. E nós vamos nos mantendo em estado de graça. Essa graça santificante que vai nos santificando todos os dias. E eu não posso perder isso de vista. Todo momento querendo a graça, mais graça. O que eu estou fazendo? Pedindo. O que eu estou fazendo? Lucas 11. Pedir e receberei. Sim, Senhor. Estado de graça. Escorregou. Volta, confessa. Eucaristia. E caminho. Se convertendo, virtude. E vai. Até chegar o dia do teu encontro no juízo. E aí toda essa petição, toda essa mendicância vai valer a pena. Graça santificante, manter-se em estado de graça, longe dos pecados mortais, especialmente aqueles que são evidentes na nossa história e na nossa vida. Óbvio que, especialmente que eu digo porque são evidentes, mas pecado mortal precisa estar longe de todos. Pecado venial, se possível, de todos aqueles que a gente se lembra. E então, como que isso vai acontecer? Essa semente plantada, o Espírito já mora em nós. Isso vai causando em nós disposição, um cuidado nessa semente, uma vida de oração, uma vida de constante intimidade, uma vida de mendicância, uma vida de petição. E aí a gente vai se convertendo e vai se configurando. E vamos nos tornando homens e mulheres santificados. Na prática, o que isso acontece? Uma vida de conversão, e nós aqui precisamos elevar a nossa espiritualidade a um degrau um pouco mais elevado. É gostoso o frio na barriga, é bom o arrepio no braço, mas muitas vezes a realização da santificação das nossas vidas se dá no dia a dia. Quando nós estamos no estado de graça, quando nós pedimos a presença do Espírito Santo, quando nós clamamos Ele para que Ele venha, Ele vem. E aí de repente eu não sinto nada. Parece que está uma coisa um pouco repetitiva. Mas aí durante o dia eu vou me tornando mais paciente, assim, sabe? E fala, meu Deus, eu estou um pouquinho mais paciente. Numa situação diferente eu já teria estourado, mas hoje eu não estourei. A sensação, o Espírito Santo está aí, está frutificando. E aí a irmã que eu não perdoava há tanto tempo, eu consigo perdoar. O Espírito Santo trabalhando. Eu que era um abandonado, um luxurioso, aquele que gostava de visitar pornografia o tempo todo, já começo a ter repulsa disso. Começo a colocar uma consciência mais reta e mais plena. O meu olhar vai se tornando mais purificado. E o Senhor vai ordenando no caminho. Nós viemos no grupo de oração, nós clamamos, nós pedimos. E nós não estamos aqui para receber algo imediato. Que a nossa cabeça saia explodindo. E não, nós estamos aqui para nos abastecer, para que o reflexo daquilo que eu peço aqui se dê no meu dia a dia. É Deus que mora, é Deus quem faz, é Deus que sustenta. A disposição vem dele, e a minha fé vai se amplificando.
ficando, eu vou sendo mais fiel e eu vou sendo mais esperançoso. Afinal de contas, o pecado do desespero é um dos pecados mais graves contra a esperança. Se eu me desespero é porque eu não confio. Se eu não confio é porque eu não tenho fé. E nós queremos amplificar a nossa fé. Pode ficar em pé em cima disso? Sobe aí aqui, meu irmão. De frente para lá. Chega de ter uma fé juvenil. Por exemplo, seu nome esqueci. Aloysio. Aloysio está aí. Você está me ouvindo, Aloysio? Luiz, está me ouvindo? Pelo amor de Deus. Está me ouvindo? Você acredita que eu estou aqui, não acredita, Aloysio? Muito bem. Isso é o quê? Confiança. Ele sabe que eu estou aqui, não sabe? Então, isso não é fé. Acreditar que Deus existe, acreditar que o Senhor é o Senhor dos senhores, não é fé. Satanás conhece a Deus e sabe que Ele existe melhor do que eu e você juntos, porque viveu com Ele. A fé que o Senhor quer te introduzir a partir de hoje é uma fé assim, ó. Aloysio, agora é contigo. Se solta com o olho fechado para trás. Essa é a fé que o Senhor quer para você. Se solta, se lança no desconhecido. Confia, porque saber que Deus existe é uma coisa, fazer o que Ele pede é outra. E Satanás sabe que Deus é Deus, ele só não faz o que Deus pede. E é nisso que nós vamos nos diferenciar dos demônios. Se você é um teimoso, cabeça dura, que não obedece a Deus, você parece muito mais do lado de cá que do lado de lá do que do lado de cá, meu filho. Pedis e recebereis, e quando recebereis, se modificareis. Quando o Espírito vier, seja obediente, seja dócil, seja humilde, se lance, amplifique a sua fé, seja corajoso, seja corajosa, dê passos maduros. É isso a direção de oração de hoje. Quando pedimos, o movimento é usar a nossa liberdade em favor do agir do Senhor. Afinal, quando pedimos em oração, é o próprio Espírito Santo que pede em nós. Nem pedir a gente o faz com plena consciência. Os meninos, né, o Aloysio, a irmã, desculpa, a Jo, eles conduziam aqui. Você foi atraído para cá. Você nem vir para cá é mérito seu, filho. Foi o Espírito Santo que virou uma chavinha, te convenceu tua vontade, convenceu tua inteligência, moveu o teu coração, falou, não, eu vou lá, eu vou até o grupo de oração. Nem isso é fruto dos teus méritos. O Senhor está trabalhando sempre, sempre. Quanto mais espaço ele tem, mais ele conquista e mais ele vai amplificando a intimidade. Quando pedimos ao Espírito Santo, para a gente finalizar, não se faz necessário nenhum sentimento ou sensação do que ele veio, ou uma fé, ou um evento extraordinário. Uma fé madura nos introduz nessa verdade absoluta. Ele é, e portanto, Ele está. E como diz Santa Teresa, um relacionamento com o Senhor é um relacionamento de amizade com aquele que ama, que nos ama. Estabelecer um relacionamento com o Senhor é estabelecer um relacionamento de amizade com alguém que nos ama. Tudo isso para dizer que pedis e o Espírito Santo virá. Para pedir, faça esse caminho todo que nós pensamos hoje. Vá para a tua casa hoje pensar na sua história, pensar na tua vida, pensar nos teus interesses, pensar nas tuas necessidades, pensar nos teus penduricalhos, pensar nos teus excessos, pensar nos teus traumas, nas suas dores. Vá se reconhecer quem você é, entender que você é carente da graça, entender que você não é capaz de fazer absolutamente nada sem a presença de Deus, entender que você é um pobre e precisa a todo momento ser abastecido pelo Senhor. E não se canse de pedir. E o que significa isso? Uma vida de oração constante. Eu sou formador dos casais lá na comunidade. Nós temos uma formação para casais Vinho Novo. E eu estou vendo com os meus próprios olhos, as casas estão ruindo, porque não existe uma vida de oração dentro do lar. Os homens estão fracos,
As mulheres estão se masculinizando, os papéis estão desordenados, porque os homens rezam pouco, porque os homens são fracos, porque os homens não confiam, porque os homens não se lançam, porque os homens não têm fé, porque os homens são soberbos, os homens são egoístas. E nós precisamos mudar este cenário. Homens e mulheres de fé, humildes, abandonados na graça e vivendo como pobres e pedintes, para que o Espírito Santo nos alcance e faça de nós santos. Não tire da sua mente nem um minuto do seu dia o desejo de ser santo e de conquistar o céu. Pergunte ao Espírito Santo cada passo que você for dar. Esse almoço vai me fazer santo, essa roupa vai me fazer santo, essa música que eu ouço vai me fazer santo, essa amizade vai me fazer santo, esse lugar que eu frequento vai me fazer santo, o trabalho que eu tenho me faz santo. Porque Ele vai te responder. Isso é intimidade, isso é relacionamento. Amém? Fica de pé então, para que nós possamos rezar nessa intenção.